3 minutos está conosco o nosso colega, repórter, apresentador da Band, do Band Esportes, Nivaldo Decilo. Nivaldo, ele que teve a missão de preparar um material muito especial, né, Nivaldo, sobre o Zagallo, nesse dia tão triste para o nosso futebol, e que há 2 anos entrevistou, né, o Zagallo, fez uma longa entrevista. Eu estava dando uma olhadinha agora há pouco nessa entrevista, e você abre ela já falando que a produção tentou ligar para o Zagallo 12 vezes e que ele só atendeu na 13ª. Coisas do destino, né, Nivaldo? Bom dia para você. Tudo bem, Ivan? Abraço para você, abraço para a Thalita também, que está lá em Brasília, abraço para Olá. todo mundo que está acompanhando a Rádio Band News FM. Pois é um dia muito triste. E foi uma coincidência, e ele até tomou um susto, né? Porque, para quem não sabe, ele era um apaixonado pelo número 13, um número que ele levou durante toda a vida. E isso, inclusive, até antes do futebol, e ele explica nessa reportagem. A gente fez essa reportagem em 4 capítulos, falando um pouco da trajetória dele. Era um aniversário dele, isso tem já algum tempo, e ele falou para a gente coisas que ele nunca tinha dito. Em um dos capítulos, que naturalmente o Grupo Bandeirantes deve reapresentar, ele falou: olha, estou falando pela primeira vez para uma emissora de televisão, e aí ele foi dando detalhes que a gente não vai contar aqui, senão a gente se alonga muito. Mas é um dia muito triste. O Zagallo, a bem da verdade, ele já vinha sofrendo já há alguns bons anos pela questão da saúde dele, tinha 92 anos, pela informação que a gente obteve, ele estava internado desde 26 de dezembro, né? Aí teve uma falência múltipla dos órgãos, aquela coisa já foi complicando tudo. Agora, o Zagallo, talvez, e eu estava te ouvindo aí, Ivan, talvez tenha sido a grande figura que defendeu a seleção brasileira de uma maneira ímpar. Ele saía do sério, ficou famosa aquela frase: vocês vão ter que me engolir, quando houve uma crítica muito grande. Então o Zagallo que foi campeão como jogador, que inovou como jogador, atuando como um ponta mais no meio campo, enfim, tirando o Pepe, que era um ponta nato naquela seleção lá em 58, aí a coisa foi passando, veio 62, aí ele se aposentou, em 66 ele não estava em campo, coincidência ou não, a seleção não foi bem, já tinha ganho 2, e em 70 ele vira o treinador da seleção brasileira, com extremo sucesso, porque parece fácil, mas ele tinha que colocar 4, 5 jogadores que eram camisa 10 em seus times, em seus clubes. Ele tinha que arranjar espaço para Rivelino, para Tostão, para Jairzinho, para Pelé, imagina, para o Gerson, enfim, e tinha que jogar o Clodoaldo. Enfim, o Zagallo era uma grande figura, genioso às vezes e genial quase sempre. Essa é a figura que a gente se despede hoje, viu, Ivan? Bom, a gente tem muita coisa mesmo para lembrar. Você, quando entrevistou ele, já naquele momento, né, o Zagallo já tinha passado por outros problemas de saúde, enfim, a gente estava ali, obviamente, de alguma forma, engrandecendo a carreira dele também, né, com a entrevista na qual ele te falou coisas inéditas. Você percebia esse mesmo gênio ali no Velho Lobo, daquele vocês vão ter que me engolir, né? Como é que ele tava? Porque eu lembro que tem uma parte que ele fala ali um pouco, acho que antes de 2006, né? Em que ele passa por uma cirurgia e ele se emociona, né? Ali na sua frente, falando: poxa vida, eu era feliz e não sabia, né? Você notava esse mesmo gênio, ou acha que o Velho Lobo depois, já mais velhinho, foi amolecendo para a vida, o Nivaldo? Eu acho que aquele episódio que você lembrou muito bem, Ivan, em 2006, aquele episódio mexeu muito com ele, porque ele estava pronto para a seleção brasileira mais uma vez, para auxiliar de alguma maneira, e de repente se viu num quarto de hospital, olhando pela janela, e ali ele fez essa pergunta que você lembrou muito bem, esse questionamento, na verdade. Eu era feliz e não sabia. Quer dizer, ele viu que a saúde era o mais importante naquele momento e que repensar talvez fosse preciso. Ele foi à exaustão defendendo a seleção brasileira, como a gente conversou aqui, saindo dos seus limites, mas já era um senhor mais comedido, já era um senhor, até pela questão da saúde, pela idade, pelo aprendizado que o tempo traz para todos nós, ele já era uma figura muito mais tranquila, vamos dizer assim.
Ele nos recebeu na casa dele, você imagina, foi uma entrevista de 1h30, 1h40, e quando ele terminou, olhou para o relógio e falou, nossa, eu nem vi o tempo passar. Foi a entrevista mais emocionante que eu fiz, que eu dei, né? E para mim também, eu posso dizer que foi um dos grandes trabalhos que eu estou completando agora 18 anos de Grupo Bandeirantes, foi um dos grandes trabalhos. E com uma figura que a profissão me deu a oportunidade de conviver de perto em várias situações. E essa foi a última entrevista. Mas a gente se encontrava em alguns eventos, ele já muito mais debilitado, claro, e ele sempre nos tratando com muito carinho. É uma figura que me fez hoje amanhecer nesse sábado com lágrimas nos olhos. Eu confesso para você, a gente perde muito. E praticamente um ano depois da morte do Rei Pelé, né? É uma coisa emblemática para todos nós. Nivaldo, bom dia para você. Olha só, pegando aí o que a gente já conversou no início da manhã, né, sobre essa trajetória, sobre essa postura mais firme, mais rígida em alguns pontos, né, de Zagallo, e eu fiz uma pergunta mais cedo pro Marcelo Duó no sentido de faltou mais reconhecimento durante essa trajetória, né, de Zagallo ao longo desses anos à frente da seleção, e para você que teve esse prazer, esse privilégio, né, de conversar ali com ele pessoalmente, em algum momento, em algum tom da conversa, até pegando o gancho da pergunta do Ivan, você sentiu algum tipo de rancor da parte dele, ou mágoa com alguma situação específica, ou era aquela sensação de dever cumprido? O que a gente acompanha é que ele se cobrava muito, né? E nas falas reforçava sempre aquilo que, tô certo, é isso mesmo, eu tinha que fazer isso e ponto. Qual é esse sentimento? Qual foi esse tom aí de retorno dele mesmo avaliando o trabalho que fez? Oi, Thalita, bom dia para você, uma grande pergunta, claro. Olha, ele tem alguns pontos que marcam, e a personalidade dele, e aí eu estou dizendo de muitos anos passados, coisa de 20 anos, um produtor nosso ligou, era um jovem ainda, ligou para tentar fazer uma entrevista com ele sobre a Copa de 74. E ele ficou extremamente bravo ao telefone, dizendo o seguinte, eu ganhei tantas e você quer falar de uma que eu perdi? Não vou falar. Foi uma certa inocência, mas era a pauta, foi uma certa inocência do nosso produtor na época, um menino muito bom, mas que foi sincero demais naquele momento para uma figura que realmente era uma figura que ia, não às vias de fato, mas ia debater com veemência quando era algo contra aquilo que ele imaginava, o que ele gostava de lembrar, de pensar. Então, isso aconteceu lá em 74, quando ele foi treinador, tinha sido vitorioso em 70, o Brasil perdeu para a seleção da Holanda, que era um futebol magnífico na época, não foi demérito nenhum, mas, enfim, ele não gostava de lembrar de derrotas. Não era uma mágoa, mas a mágoa ficou muito na Copa de 98, quando teve aquele episódio do Ronaldo. O Ronaldo teve um problema de saúde, foi levado às pressas ao hospital, e aí aquele questionamento, vai jogar o Edmundo ou vai jogar o Ronaldo? O Ronaldo voltou do hospital, o doutor Lídio Toledo falou para o Zagallo, olha, ele não tem problema clínico nenhum, foi um mal-estar, e ele está liberado. E o Ronaldo falou, eu quero jogar. Aí o Zagallo, até nessa entrevista que a gente fez, essa que a gente está mencionando, ele fala, como eu não coloco o Ronaldo Fenômeno no jogo? Ele disse que estava bom, o médico liberou, eu falei, bom, então ele vai jogar, o Zagallo dizendo. Mas isso ficou aquele senão. Mas se não tivesse jogado o Ronaldo, se tivesse o Edmundo, o Brasil não tinha perdido da França, 3-0. E ele assumiu e ele falou, eu faria de novo. Mas ficou uma certa mágoa, porque ficou essa interrogação com relação ao trabalho dele na decisão da Copa de 98. Aconteceu, fez parte da história, mas ele tem muito mais vitórias e muito mais méritos do que essas derrotas que também fazem parte do esporte e da vida da gente. Eu acho que o Zagallo tinha uma pequena mágoa em relação à Copa de 98, mas nada que lhe tirasse o sono, porque a história dele foi feita e foi muito bem feita. Essa daí eu vou tirar a culpa dos ombros do Zagallo, Nivaldo, porque naquela Copa, talvez, tirando 2002 que eu vi a seleção ser campeã, mas 98 talvez tenha sido a Copa eu, criança, que mais torci. Eu vi todos os jogos ao lado do meu pai, falecido já também. Mas afinal, minha mãe falou, não, vai assistir lá em casa. E afinal tomamos 3-0. Então eu vou puxar essa culpa pra mim aí, que não mantive
de assistir todos os jogos no mesmo lugar, porque como você falou e como o Zagallo justificou, se você tem um médico, o próprio Ronaldo, né, falando, e como é que eu não vou escalar ele, né? Mas vai ficar, obviamente, marcado para sempre na carreira do Velho Lobo. Quero convidar os ouvintes a acessarem lá o canal do Nivaldo Decylo no YouTube, tá? Tem esse material bacana, a entrevista que ele fez, a reportagem lá no canal Esporte na Band, também no YouTube, as matérias aí exaltando a vida e a carreira de Mário Jorge Lobo Zagallo, o Velho Lobo. Nivaldo, obrigado, viu, por atender a gente aqui, falar um pouquinho. A gente vai colocar no ar também algumas partes dessa entrevista, já que são tantas coisas que ele não havia falado e que falou para você, e obviamente acredito que você, como jornalista, deve guardar com muito carinho todos esses momentos, né? Não tenha dúvida. E obrigado pelo convite para falar para você, para falar para a Thalita, para os seus ouvintes. É sempre muito importante a gente compartilhar a história. É um país que não lembra muito de história, né? É preciso perder para a gente valorizar em muitos casos. E você falou uma coisa importante aí, você falou em superstição. E o Velho Lobo, tudo que ele era supersticioso. E foi assim que ele fez a vida dele. Você não tem culpa, não. Isso tinha que acontecer, aconteceu. Beijão para vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, apesar dessa notícia triste que acaba acometendo todos nós. Um beijo no coração. Um beijo, Nivaldo. Obrigado. 8h15.